Bom, eu sou Patrícia Maria, sou mestra em Sociologia pela Universidade Estadual de Ceará. Atualmente eu trabalho no escritório do Unicef, em parceria com as Nações Unidas. Sou integrante da Rede de Mulheres Negras do Estado do Ceará. Sou atriz, produtora cultural e também empreendedora. Faço parte da Rede Quilofé, que é uma rede que discute a produção e a economia da população negra aqui na cidade. E eu fui convidada pelo Instituto Belchior para apresentar um workshop, Representatividade em Pauta, quem nos representa na arte. E essa discussão sobre representatividade, eu entendo ela a partir de uma construção, Uma construção de 3 dimensões que precisam estar alinhadas para a gente ter essa discussão sobre representatividade, que é a construção de identidades, as estruturas sociais, e aí eu coloco dentro dessas estruturas sociais o racismo, o patriarcado e também essa cultura de corrupção, que a gente precisa entender que a sociedade brasileira, as discussões sobre corrupções não é algo de um período, é algo de uma construção e de uma formação da nossa sociedade. É o que os sociólogos gostam de dizer, de nomear como jeitinho brasileiro, mas na verdade é essa cultura corrupta que está enraizada dentro da nossa sociedade. E também a dimensão das interseccionalidades, Dentro desse debate sobre representatividade, é importante a gente trazer as interseccionalidades como um termômetro, Da onde a gente pode estar discutindo representatividade, de como é que a gente pode entender essa representatividade como algo que inclua pessoas, que traga o diálogo sobre a diversidade, mas que não seja pensada a partir de uma totalidade. Mesmo porque representatividade não é totalidade, ninguém consegue representar ninguém no seu âmbito geral. No entanto, a representatividade é, sim, um impulsionador para uma discussão sobre diversidade, um impulsionador para a gente entender o que é os processos de diferença, e os processos de igualdade que existem dentro da sociedade. Então, para a gente entender isso, a identidade como esse lugar de poder, porque é esse o lugar que ela ocupa dentro da nossa sociedade, a gente precisa entender que representatividade e inclusão é a gente debater a ideia de alternância de poder. Entendendo que dentro das artes e dentro da sociedade brasileira, a gente precisa construir discussões democráticas sobre representatividade. E aí, dentro dessa ideia de discutir democracia, alternância de poder, a gente precisa entender que dentro do campo das artes, uma discussão que precisa ser relevante e constante é o processo de reparação histórico e os processos de políticas públicas também para dentro dessa produção de reparação histórica. A gente precisa alinhar a discussão de reparação histórica, haja vista que a gente tem historicamente uma construção de sujeito dentro do campo das artes que negou muitas vezes grupos minoritários. Na verdade, o conceito de grupos minoritários, porque eu não acredito que a população negra, que a população indígena, que a população LGBT e que outras minorias que são colocadas em discussão, elas sejam, de fato, minorias, e sim uma grande parte da sociedade que não tem essa visibilidade e que precisa ser trazido para a discussão no campo artístico. E também isso proporciona uma mudança, uma mudança de mentalidades. E aí mudar mentalidades é assim, a gente produzir um novo campo artístico com um público mais diverso, entender que as artes elas precisam ser democráticas, elas precisam ser acessíveis a uma camada extensa da população e não a um determinado grupo, que é o grupo que historicamente tem acesso a o conteúdo artístico,
E aí entendendo que as artes também, né, é um termômetro para as mudanças sociais. É a partir da produção artística que a gente consegue perceber as mudanças que vão ocorrer na nossa sociedade futuramente. Então a arte, ela tem essa discussão e ela precisa ser esse canal de discussão. Então a representatividade nas artes se torna um tema importantíssimo para a gente discutir, porque a gente vai discutir a representatividade a partir dessa ideia de entender as relações de poder, porque representatividade é relação de poder, entendendo que a representatividade ela só é válida quando ela tensiona mudanças estruturais. Ela necessita entender as mudanças estruturais e promover o diverso. Entendendo que representatividade é sim uma ideia de mudança, né, de mentalidades, que é uma produção do diverso, entendendo que ninguém consegue representar ninguém, porque a representatividade ela não constitui uma totalidade, né, principalmente da sociedade brasileira, que é uma sociedade extremamente diversa, mas extremamente não inclusiva, principalmente quando a gente está lidando com processos artísticos, e aí também é necessário a gente fazer uma discussão sobre os processos artísticos de inclusão da nossa sociedade, trazendo esse debate para as camadas que ainda não conseguem acessar a arte de forma ampla. É necessário a gente entender que a representatividade ela é um fator importante para a construção de identidades. Haja visto que a gente tem um país que promove, né, o atraso dessa construção identitária, principalmente para a população negra. Porque se a gente for pensar na construção da população negra a partir de uma pertence, de um reconhecimento, a gente entende que essa população ela foi a que menos teve controle sobre a sua própria representação, porque a gente tem, né, na construção social brasileira, a construção de um sujeito branco, mas a gente tem uma negação ou uma construção negativada da identidade da população negra. E aí tem vários exemplos, mas eu gosto muito de trazer esse exemplo da construção da linearidade entre uma criança branca que vai ter sua construção totalmente linear em comparação a uma criança negra, ou seja, a gente vai estar vendo que a construção da criança negra, né, do sujeito negro, ela vai surgir a partir de uma ideia de trauma, né, dessa ideia do trauma. Por isso que é tão importante a gente discutir essa ideia do tornar-se negro enquanto um fator importante nessa discussão de identidades. E aí a gente vai deparar com duas questões, né, que é a questão da construção de identidades para si e a questão da construção da identidade enquanto organismo, enquanto grupo. E aí a gente vai ter dois momentos, né, para essa discussão da construção de identidades coletivas, que são importantes dentro dessa perspectiva da representatividade, que é a ideia de trauma, né, e a ideia de reparação. E essas duas, né, tanto o trauma como a reparação, elas estão extremamente ligadas com a perspectiva da memória, né? Dessa ideia de memória coletiva. Eu gosto muito de fazer e situar logo que existe uma diferença entre memória e história, né? Que a memória ela vai ser o processo de percepção de uma vivência, né? É como que essa população negra consegue perceber o trauma que foi a construção, né, do racismo dentro da nossa sociedade, entendendo também que existe uma diferença entre a história e a memória, né? A memória é essa perspectiva da edição, né? Falando dentro de uma linguagem artística, a memória vai ser a perspectiva da edição, vai ser aquilo que vai ser
é ditado, porque é aquilo que traz esse processo de percepção. E aí essa percepção, ela vai ter várias ranhuras, ela vai ter vários fluxos, porém, ela vai trazer como marco essa ideia do trauma, né? Essa ideia de uma sociedade racista. E também ela precisa ser um dispositivo de criação, né? Que é esse dispositivo da luta constante, que é o processo de reparação. Porque senão a gente não consegue mover uma sociedade se a gente não for discutindo essa ideia também de que precisamos superar esse trauma e trazer essa discussão. Então, a identidade negra, ela traz essa complexificidade quando a gente está falando de uma construção que ela é vivenciada, que ela é perceptível, né? Dentro dessa sociedade que tem todas essas mazelas e que faz com que a população negra tenha esse atraso. Então, por isso que é importante a gente discutir o processo de reparação e por isso que a representatividade está dentro desse campo, né? Desse lugar de reparação que é tão necessário e urgente para a nossa população. E aí, assim, eu trago o exemplo da população negra, porém, a gente sabe que a população indígena, população LGBT e várias outras também não estão contempladas por uma arte que não se predispõe a discutir o diverso, né? E esse diverso que da nossa sociedade brasileira, que ele é tão múltiplo e ele é tão efervescente dentro dessa perspectiva de imagem. E aí, entrando nessa ideia das imagens, e eu vou utilizar muito o cinema como esse lugar que eu consigo discutir sobre a construção de imagem da população negra, porque a gente tem uma crise de representatividade muito séria, né? Dentro do que a gente pode falar de linguagens artísticas, principalmente no que se diz respeito a linguagens artísticas tão populares como o cinema, o vídeo, a teledramaturgia, porque a gente consegue ver uma negação ou uma construção negativa dessa população. E aí a gente vai ter vários movimentos que vão discutir como que a gente pode está positivando, né, as identidades negras dentro das suas produções artísticas. Mas, de fato, isso precisa ser feito com o máximo de discussão. Porque quando a gente está falando de um sujeito negro, né, a gente precisa garantir a construção séria de uma identidade, porque é essa construção séria de identidade que vai fazer com que a gente garanta a universalidade desse sujeito, né, dessa construção do sujeito negro, ou dessa construção do sujeito não branco, né, que é o que a gente está querendo discutir aqui dentro dessa ideia de representatividade, entendendo que a universalização do sujeito para a população branca, para a população negra, desculpa, para a população negra, ela precisa ser feita de forma muito séria, porque o que a gente vê muitas vezes é uma universalização do sujeito que não se dispõe a entender a complexificidade que é essa construção a partir da nossa sociedade, né? Uma sociedade que nega a presença, que nega a contribuição da população negra e indígena para os nossos processos culturais. Então, assim, a gente vê uma negação muito forte, principalmente dentro do campo da cultura, dentro do campo das artes, dessa população, né? E que eu acredito que não seja, assim, a gente tem muita coisa ainda para descobrir sobre uma construção artística dessa população, até mesmo dentro de processos históricos, apesar de que a gente já tem muita coisa feita, e aí, então, entender também esse campo das imagens, né? O que esse campo das imagens nos fala, né? Dentro desse contexto. Dentro desse diálogo sobre imagens, eu gosto muito de citar o movimento Blaxploitation, né? Que é um
movimento que surge em 1977 nos Estados Unidos, que ele vai discutir sobre essa construção do cinema, né, da imagem da população negra dentro do cinema. E aí ele vai fazer uma crítica severa como que é secularizado a imagem do negro dentro do cinema, como essa imagem ela é explorada a partir da ideia da violência, da desumanização. Então, assim, vai ser uma cadeia, né? Não só a produção do filme em si, mas sim também a parte de produção, de execução, que não vai ter a presença dessa população negra como sujeitos, né, que constroem esse lugar. Então, o Black Exploitation, ele vai ser esse movimento de crítica que vai surgir nos Estados Unidos e que vai discutir como é que a gente pode trazer essa ideia da positivação de uma imagem, né, da população negra. E ele vai ser um movimento que vai ser ampliado depois para outras linguagens artísticas, vai chegar dentro do cinema mundial, vai chegar aqui no Brasil, e aqui no Brasil e em alguns outros países já vai chegar dentro dessa discussão das teorias queer, né? Então, ele vai também adentrar esse processo de fazer uma sátira, uma sátira que critica também essa produção hollywoodiana, essa produção da normatividade, da normalização, a partir também dessas questões raciais, né? Essa crítica à branquitude que é necessária ser feita também. E aí, o Black Exploitation, ele vai ter o seu marco, né, assim, de produção, que é a produção do filme Corra, né, que é um filme de 2017, que é um filme que traz essa ideia da construção do racismo estrutural dentro das mentalidades, né? E aí a gente entende o racismo estrutural não só dentro da construção de mentalidades negras, porque a gente sabe que afeta a nossa vida de amplas formas, mas também essa construção do racismo estrutural a partir das mentalidades brancas. E aí a gente consegue ver o quanto que é doentio, né, permanecer com essas estruturas vigentes na nossa sociedade. E o filme Corra vai trazer esse complexo que é essa relação entre pessoas brancas e pessoas negras dentro de uma sociedade enraizada dentro dessa produção, dessa perversidade que é o racismo, né? E essas questões são importantes porque elas vão fazer com que a gente pense em processos de construção a partir das artes, né? E como que eu posso positivar as identidades negras, porque a gente entende que a nossa sociedade ela vive em uma crise de identidade constante. Se você for pensar, e aí eu gosto muito de trazer o exemplo do Ceará, né? Que é uma cidade que consome muito sobre uma discussão abolicionista. No entanto, a gente não vê o protagonismo da população negra dentro das questões históricas, né? A gente vê um Estado que reverencia o que foi o marco da abolição, mas um Estado que, ao mesmo tempo que reverencia a abolição, nega a população negra enquanto provedora, né, e constituinte de uma sociedade que é a sociedade que a gente está, né, que é o estado do Ceará. E como isso é complexo, né, porque você nega a presença, mas você discute um fato, né, que foi essa ideia da abolição. E isso constrói uma população extremamente em crise identitária, né? E aí as artes, elas poderiam e elas precisam ser essa linguagem que vai discutir essas questões, que nos afetam, né? Que nos destroem, enquanto sujeitos,
né, dentro dessa esfera da, da negação de lugar dentro do campo artístico, que a gente precisa também estar discutindo, né? Quem são os artistas negros dessa cidade, né? Onde é que eles estão? Quais são a visibilidade que esses artistas têm dentro da cidade? Isso tudo precisa ser pautado a partir dessa ideia de representatividade, entendendo que representatividade não é apenas o lugar da imagem, né? E isso também é algo que é necessário se discutir sobre o que é essa imagem e o que é esse campo que eu vou chamar de cotas, né? Vou chamar de cotas artísticas, que é muitas vezes a gente produzir festivais ou a gente produzir amostras e aí a gente tem um artista negro e pronto, acabou. É necessário entender que a representatividade ela precisa ser uma etapa, ela precisa ser uma passagem para algo que é a equiparação, né? É a gente entender que é necessário equiparar a construção artística, né? Equiparar a ponto que não precise ter um edital que tenha uma cota para a população negra. Não, a gente precisa discutir para que isso seja permanente, para que isso seja cotidiano, para que isso esteja dentro do nosso fazer, essa discussão com a população negra, porque isso está na formação da nossa sociedade. A população negra, ela constrói, ela está aqui, ela precisa ser vista ainda mais dentro do campo das artes, né? E aí, continuando esse debate sobre a ideia de imagem, né? Entendendo que imagem é discurso, mas dentro do campo da representatividade, só a imagem ela não nos serve, porque a gente também cai dentro dessa perspectiva do esvaziamento, né? De ter uma pessoa que está acessando um lugar de poder ou de visibilidade, mas que não está tensionando esse lugar, porque é necessário, dentro da perspectiva da representação, a ideia da atenção, né? Da atenção para a mudança social, da atenção para a quebra de uma estrutura, né? Que não promove a mobilidade, né? Que não promove uma amplitude de visibilidade da produção artística, assim como do acesso, porque quando a gente fala de artes, a gente precisa falar não só do processo de curadoria, né, de quem dita o que é arte de uma certa forma, mas também de uma construção de público, ou seja, de um acesso a esse público que é tão importante. Aí o exemplo, né, que a gente tem dessa discussão sobre imagem que cai dentro de uma perspectiva de esvaziamento, porque não tensiona mudanças sociais, é a nossa ministra Damares Alves, né? Que é a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, mas que, por exemplo, ela não consegue tensionar uma discussão sobre as pautas de mulheres negras, né? Pautas de mulheres negras dentro do campo artístico, pautas de mulheres negras em sua amplitude, né? Para a gente discutir o bem viver. Ou seja, é uma representatividade de uma mulher, mas se torna uma discussão totalmente esvaziada, porque a gente não vê esse tensionamento para essa mudança, né, de estrutura, para essa mudança de um contexto social que promova, de fato, o acesso, né, e a permanência, porque a gente também, quando a gente fala de artes, por isso que é importante falar de políticas públicas, porque a gente precisa falar de políticas públicas de permanência para a formação de novos artistas, para a formação de um novo público, ou seja, pensar em políticas públicas de permanência para a população, para as artes, dentro das artes, é a gente pensar numa possibilidade de mudanças sociais de fato acontecendo. E aí, por isso que eu sempre bato muito nessa tecla de políticas públicas de permanência, né, para a formação de público e assim também para a formação de artistas.
também é muito diferente, e aí é importante a gente situar também, né, essa diferença entre lugar de fala e representatividade. Quando eu falo de lugar de fala, eu estou afirmando que todo mundo, né, na sua ampla construção de sujeito, todo mundo tem o seu lugar de fala. E esse lugar, ele é um lugar situacional mesmo, ele é geográfico. Quando um sujeito branco fala sobre as suas vivências, ele está falando a partir da sua vivência enquanto sujeito branco, enquanto construção de branquitude, e assim como o sujeito negro, quando está falando das suas discussões enquanto um sujeito que perpassa por essa questão, né, racial para se constituir, né, do racismo para se constituir, ele também vai estar falando das suas vivências. Então, por isso que é importante, quando a gente está trazendo esse debate de lugar de fala e representatividade, a gente também tem a noção dos processos interseccionais, que é esses processos de cruzamento, de fluidez, esse processo que amplia um debate, que amplia uma discussão, e é entendendo que não existe um jogo de minorias. Eu vou montando minorias até chegar numa representatividade em si. Esse lugar da construção da representatividade, ele não necessariamente ele precisa ser essa ideia de joguinho de Lego que a gente vai montando e vai subindo até quem é mais oprimido, quem é menos oprimido, e aí a gente constrói esse lugar da representatividade. Não, o lugar da representatividade necessita ser o lugar da tensão, né? É o lugar onde a pessoa que está, né, dentro desse lugar de poder, ela tensione, né, essas mudanças sociais. E aí, mas é importante a gente entender o processo de inclusão, né? Como é que o mundo das artes está pensando o processo de inclusão, né? Como é que a gente está valorizando alguns artistas e desvalorizando outros artistas? Então, é necessário a gente ter esse desconforto mesmo de se pensar e se remodificar nessa perspectiva da construção artística. E isso é muito um trabalho também de curadoria, né? O que é que os nossos curadores estão pensando, estão trazendo para novos nomes dentro dos processos artísticos, né? E quem é que tá vendo esses nomes, né? Quem é que está escutando esses nomes? Porque quando a gente está falando de lugar de fala, representatividade, interseccionalidades, a gente precisa entender que existe também um processo de escuta, né? Que esse processo, ele acaba sendo um processo até muito mais difícil de ser feito do que o processo de escolha de representatividade. Se a gente parar para pensar que a escuta, né, principalmente a escuta para a branquitude, né, é um lugar tão difícil dela conseguir acessar, porque eu acredito sempre que a população negra, que a população indígena e que muitas outras populações que são pautadas como minorias, elas sempre estiveram falando e produzindo artes, né? Dentro das periferias existe uma construção artística muito forte. Porém, não se existe, na verdade, essa ideia da escuta, né? Que a gente também pode falar que é essa perspectiva da visibilidade, né? Onde é que está o processo de visibilidade desses artistas? Então, quando a gente está falando dessa perspectiva da representatividade, a gente precisa trazer toda essa discussão à tona, né? Para a gente entender consumo, para a gente entender produção, para a gente entender acesso e para a gente entender também quem é que não está acessando isso, né? E quem não está acessando nos fala muito, né? Porque muitas vezes a gente também começa a produzir coisas dentro do campo artístico que fica só naquele lugar do grupo artístico, né? Daquele pessoal que consome arte, porque já consome arte há muito tempo e assim continua. E não se tem uma discussão de como é que eu faço para me ampliar esse meu fazer artístico para outras camadas da população. Ou seja, a gente precisa discutir acesso.
quando a gente está falando de representação, e discutir representação a partir dessa perspectiva de desconforto e de mudança, né? E tudo isso precisa ser feito de forma muito urgente, porque a gente está vendo tudo isso acontecer, essas modificações acontecer dentro do campo artístico, e a gente precisa tá atento, né? Para essa mudança e para essa acessão de pessoas que antes não era visível, né? E aí, dentro dessa perspectiva também da visibilidade, é importante a gente entender que a cultura artística, né? E aí eu vou trazer essa ideia da cultura da corrupção como um lugar que a gente precisa dialogar, é que a gente acaba, às vezes, dando ênfase aos nossos amigos, né? O meio artístico, essa ideia do meio artístico, que é uma coisa que é muito nociva, né? Para uma construção, de fato, de representatividade. Essa ideia do meio artístico, onde eu vou lá e vou convidando os meus amigos para produzir algo, e quando acaba, a gente vê dentro da cidade as mesmas pessoas produzindo as mesmas coisas, e onde é que está o lugar da atenção, o lugar do questionamento, o lugar da crítica. Então é necessário a gente abrir espaço e falar sobre acesso. E dentro disso também a perspectiva da visibilidade. E aí esse movimento que aconteceu nos últimos dias, né, de Vidas Negras Importa, e a gente viu um boom de uma discussão sobre quem eram os artistas negros que vocês conheciam, quem que vocês consumia de arte negra e tal, e foi toda uma discussão. Porém, a gente vê essa ideia da visibilidade separada, repartida da ideia de valorização da produção, né? Então a gente ainda vê essa ideia da arte negra ainda muito no lugar do barato, no lugar do vamos fazer aqui, sem uma perspectiva de construção artística de fato, né? De como é que o artista negro se mantém. E aí eu estou sempre falando, eu estou discutindo com a arte a partir da perspectiva da negritude, mas isso se amplia para outros grupos, né? Dessa perspectiva de minoritário. Mas como é que a gente discute também esse viver das artes a partir desse debate, né? De representatividade, desse debate do antirracismo, né? Desse debate da discussão sobre homofobias e outros preconceitos e discriminações. Então, assim, essa ideia de você, né, dar visibilidade, mas não valorizar o processo artístico, ele ainda é um lugar também de discussão, e ainda é um lugar que a gente precisa debater quando a gente está falando sobre representatividade, porque visibilidade não é financiamento, né? E isso a gente precisa falar, sim, e discutir políticas públicas que tragam esse processo de reparação histórica na perspectiva da economia também, né? Porque falar de arte também é falar sobre economia, é discutir como é que está se gerando uma produção artística para essa cidade, para esse estado e para esse país, a partir dessa perspectiva da inclusão e da representação. E aí também trazendo essa perspectiva, né, de ampliação e tensionamento, algo que eu já tinha falado no começo que eu acho que é importante fazer uma ressalva, é sobre essa perspectiva do viver diferente, né? Essa ideia da discussão sobre interseccionalidades e identidades, ela amplia muito uma perspectiva de como que a gente pode discutir as diferenças como algo que é positivo, né? E entendendo que as artes, ela se propõe a uma discussão de múltiplas linguagens, né? Então, entendendo aqui que a gente não está pedindo para que
para que se retire uma produção artística da população branca ou algo parecido. Na verdade, a gente está chamando e levantando o debate sobre o processo de inclusão, né, de outras perspectivas, né, para esse caminho das artes, para esse caminho do diferente, né, que é tão importante para a gente, porque é a partir desse caminho da diferença é que a gente vai conseguir elaborar novas saídas para mudança, né, para essa mudança de transformação social. Então, quando a gente está falando desse diferente, e entendendo esse diferente como algo que é positivo, né, eu até hoje em dia eu ando fazendo uma discussão muito grande sobre essa ideia da normalidade e esse termo, né, normal, né, como ele é colocado. E aí eu tô entendendo, até mesmo dentro dessas linguagens, né, do Black Exploitation, as produções queer, sobre essa ideia do anormal como uma perspectiva que é possível, né? Uma perspectiva de produção possível. Então, quando a gente está falando também dessas linguagens das artes, é entendendo que essa multiplicidade, esse diferente, ele é possível, né? E ele é importante para esse lugar de ampliação de debate. E ele faz com que a gente consiga entender o diverso não mais como algo que é negativo, mas sim algo que pode ser uma saída para a gente discutir reparação, né? Porque todo esse processo de discussão de representatividade, na verdade, também é um processo de reparação de um trauma. Entendendo que a sociedade brasileira, ela tem uma dívida, né? Uma dívida que é coletiva com a população negra, com a população negra, com a população africana, e aí a gente sabe que isso é uma dívida mundial e que a gente precisa fazer a nossa parte, né? Enquanto pessoas que estamos preocupados com a construção de uma sociedade sem desigualdades. Então, quando a gente está discutindo tudo isso, a gente está chamando, né, e fazendo esse convite, o convite para o diverso. E a representatividade, ela precisa ser isso, né? Ser esse lugar que propõe múltiplas linguagens, múltiplas formas, múltiplas interpretações, né? Então, que ela seja inclusiva também. E tudo isso dentro de uma perspectiva antirracista, antipatriarcal, anticorrupção, que é tão importante, né? A gente também discutir essa ideia da não corrupção. Por isso que quando eu estou lá falando que essa ideia de meio artístico, às vezes, ele tende a ser esse lugar também da corrupção, esse lugar que é corruptível também, porque quando você só conhece artistas brancos e você tá naquele meio, você vai fazer aquele convite para aquele, né, para aquele seu meio, para aquelas pessoas que estão perto de você, e aí a proposta é outra, né? A proposta é também a gente ver outras pessoas, escutar outros discursos, outros diálogos, outras trajetórias, né, que são diferentes. Então, por isso que quando eu trago essa ideia da memória, a partir dessa perspectiva da vivência, que é porque a gente precisa entender como que um trauma coletivo, ele pode ser vivenciado e ser contado e ser construído arte, né, de formas tão amplas e múltiplas, entendendo a população negra como essa população que é múltipla e coberta de uma pulsão de transformar, né, e de propor mudanças que são de fato relevantes para a nossa sociedade. Eu acredito que a gente esteja chegando ao fim aqui do workshop. Esse workshop ele foi pensado nessa perspectiva de introdução a essa temática que é muito ampla e que ela precisa ser debatida a partir dessa
perspectiva da inclusão e do acesso. E aí, falando dessa ideia de inclusão e de acesso, a gente precisa também ampliar essa discussão para além dessa perspectiva do antirracismo, mas também para outras perspectivas. E aí a gente precisa também discutir a inclusão de pessoas com deficiência, tanto na produção quanto no fazer artístico, quanto público também. Então, a gente precisa discutir como é que a gente pode ampliar essa perspectiva do acesso, né? Entendendo que é necessário uma perspectiva de visibilidade, mas uma perspectiva também de valorização. Então, esse workshop ele foi pensado nessa ideia de um convite, né? Um convite a esse diálogo que é necessário a gente fazer cotidiano, né? Que é um diálogo que a gente precisa pautar dentro dos nossos centros culturais, como o Instituto Belchior está fazendo, mas também dentro das nossas escolas, dentro do público em geral, né? A gente precisa discutir esse acesso às artes, e as artes que é esse lugar tão importante para a gente, esse lugar que é tão pulsante, que nos propõe e que nos faz pensar em mudanças sociais de fato, né? Então, eu queria agradecer tanto ao Instituto como a todo mundo que assistiu e que vai assistir, né? É isso. Obrigada.